Olá, pessoas, tudo bem? Eu vou tentar gravar um vídeo aqui sobre um assunto que eu considero muito importante, que surgiu essa semana num dos grupos que eu faço parte, de pais atípicos, né? Especificamente de pais de autistas. E uma mãe colocou uma questão lá que ela está passando por um processo de retirada do filho do quarto dela, passando para o quartinho próprio, e ela tá um pouco apreensiva, preocupada e queria saber se alguém já passou por isso para dar dicas a ela. E eu fiquei pensando, assim, a gente vê várias respostas, né? Neste grupo específico eu não vi tantas negativas, mas geralmente quando o assunto é dormir com os pais, existe aí um número de pessoas que acredita que isso é errado, que a criança precisa dormir sozinha, dormir no seu quarto, inclusive especialistas do sono, que é o maior furado isso aí, gente. Especialistas do sono que eu tô falando, não gente que estuda pra entender de sono, não. Eu tô falando desse pessoal aí que é treinador de sono, né, de bebê, e que vende curso e coisa e tal pra te ensinar a fazer seu bebê dormir, que fala que você tem que deixar o bebê chorando num quarto, umas coisas meio absurdas, assim, meio bizarras. Mas muitas mães acabam comprando essa ideia por falta de conhecimento, por achar que é o certo. E eu fui uma mãe que nos primeiros meses de vida do Guilherme fiz algumas coisas erradas, um pouco contrariada por conta de senso comum. E a partir daí que eu comecei realmente a pesquisar o que de fato é ciência, o que a ciência fala diante de determinado assunto. Porque tem muita coisa, gente, que tá errado. Eu senti que tava errado, mas eu fazia porque, né, todo mundo falava que era assim. A questão do colo, se você der colo toda hora vai viciar e aí vai ficar chorando, vai ficar... Mas aí é um outro assunto que eu vou falar outro dia. Vou me ater à questão do quarto ali compartilhado com a criança, da cama compartilhada. Mas antes de eu contar a minha experiência pessoal, eu quero falar, obviamente, do que os especialistas, né, os neuropediatras, os pediatras, pensam sobre isso. Vamos lá. Não existe, assim, um consenso, uma unanimidade, vamos colocar assim, porque é um pouco subjetivo essas questões, né? O que todos concordam que vai depender da dinâmica de cada família, né? Da necessidade de cada criança e da dinâmica de cada família. Porém, vamos lá, o que a gente precisa pensar primeiro? Colocar ali pontos positivos e pontos negativos, sendo que pontos negativos só há se houver desconforto. Então, botou todo mundo na mesma cama, uma noite ruim, porque não dá para se mexer e coisa e tal. Então, isso é um ponto negativo. Mas se houver o conforto e a segurança da criança, que é o que precisa ser observado, não existe nenhum ponto negativo. Existem mitos, lendas, enfim, achismo de que a criança pode ficar dependente dos pais, não desenvolver autonomia, ter atrasos disso, daquilo, desenvolvimento pura balela. Não tem estudo nenhum que fala que dormir com os pais vai causar isso. Ao contrário, uma criança que dorme bem porque ela está se sentindo segura, uma criança que tem suas demandas noturnas atendidas, a probabilidade dela ter um dia tranquilo, né, bem disposta e ter um desenvolvimento saudável aumenta. Então, porque o sono, ele é fundamental para a aprendizagem, para o desenvolvimento, para o crescimento da criança. Então, imagina, é sabido que todos nós temos aí alguns momentos durante o sono que a gente acorda um pouquinho, volta a dormir, às vezes a gente nem percebe ou nem se lembra, mas isso acontece e é comum com todo mundo. Muitas vezes essas crianças demoram a voltar a dormir exatamente porque elas se sentem inseguras, elas acordam, elas estão sozinhas, elas começam a chorar. Imagina, você começa a chorar, até você se acalmar, ser atendido na sua demanda e relaxar e voltar a dormir, olha o tempo que se leva. E eu vou chegar também na minha experiência para falar como que isso é perceptível no sono do meu filho. Então é isso, gente. A ciência, né? Os pediatras, neuropediatras não encontram motivos para não dormir, né? Que culmine, que influencie, né? No desenvolvimento negativo da criança. O que precisa ser
colocado com muita seriedade. O quarto que se opta-se, né, por dividir quarto ou cama com o filho. O que precisa ser definido? Esse quarto é um quarto de dormir, ponto final. Não é um quarto para namorar, não é um quarto para os pais terem intimidades, nada disso. A cama é para dormir, o quarto é para dormir. Priorizar segurança da criança. Então, se é um bebezinho, não pode ter travesseiro, cobertores, nada que ela possa se enrolar e sufocar durante a noite. Tem que ter grades na cama, e eu coloquei a cama tem que ser totalmente encostada na parede. Eu coloquei na época grades na parte de baixo da cama, nos pés. E eu coloquei também do meu lado, porque se eu precisasse levantar à noite para, sei lá, ir ao banheiro, alguma coisa, e o Guilherme rolasse, tinha outra grade do meu lado ali. Porque, gente, a questão de segundo pode acontecer sim um acidente. Então, assim, a segurança vem em primeiro lugar. Então, uma cama segura para criança. E aí, conforme ela for crescendo, você vai ver que a partir de que idade é permitido ali o cobertor, o travesseirinho e coisa e tal. Mas se é bebezinho, não pode ter, tem que ter um cuidado extremo. Outro ponto que precisa ser observado: se os pais não fazem uso de alguma medicação ou de alguma substância que vá causar uma sonolência profunda a ponto dele se virar e cair em cima do bebê, dormir em cima do bebê, isso é muito perigoso. Então isso tem que ter muita atenção. E eu vou falar também como que eu fiz no meu momento lá com o Gui. Então, assim, segurança da criança, segurança emocional, segurança física dela. Quando eu falo de segurança emocional, eu falo realmente daquela questão, eu tenho um bebê, tá dormindo, vamos dar uma namoradinha, que isso não existe, gente. A intimidade dos pais em idade nenhuma, bebê, seja bebê, 0 mês, 0 mês é ótimo, né? Recém-nascido, 6 meses, 1 ano, não. É proibido, não é indicado, não, é proibido sim. Por lei, isso é uma violência psicológica com a criança, então não podemos pensar nisso, tá? E aí, óbvio que o casal vai ter que conversar, né, chegar num acordo, ver como que isso vai ser feito. Aquele quarto e aquela cama ali é uma cama de família, virou aí uma cama para bebê, mamãe e o pai vai dormir junto, não sei. E aí, essa questão do conforto, porque também todo mundo dormindo junto e não tiver uma noite de sono tranquila e confortável, vai ser, né, ruim para todo mundo, né? Os adultos têm que trabalhar no dia seguinte, a criança vai ficar cansada, não vai ter uma boa noite de sono. Então, é isso que precisa ser observado. O mito de que a criança possa ter algum atraso simplesmente não existe. Gente, eu acho que eu não vou conseguir, mas eu vou tentar fazer isso então em 2 partes. Tá bom? 2 ou 3 partes, porque senão eu vou ficar voltando toda hora e eu não vou dar prosseguimento no vídeo, tá? Então essa foi a parte 1, vai depender da demanda de cada família e prezar sempre pela segurança dessa criança, tá bom? Não existe nada que vá prejudicar o desenvolvimento do seu bebê, ele dormir no seu quarto ou fazer cama compartilhada.